Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021 e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 259, que declara que eu me lembre que não existe pecado. E eu vou falar essa lição de uma outra forma. Que eu me lembre que o pecado não existe, ok? A nossa heroína, ela tá aqui terminando a corrida dela de obstáculos, né? A faixa acima dela, na chegada, diz Objetivo de Deus. E ela salta sobre uma pedra, né? E essa pedra tem um nome de pecado. Ela tá saltando sobre o pecado. Vamos aos nossos comentários. Então, que eu me lembre de que não existe pecado. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Mesmo lá no fundo dos menores julgamentos, você está acusando alguma coisa ou alguém de um pecado. Não deveria estar chovendo hoje. Então, o clima, né, está cometendo um pecado. O clima deveria ser melhor. Ó, o deveria aí, tá? Olhem o verbo deveria, o verbo da ilusão. O verbo que não deixa a gente fazer contato com a realidade. Prestem atenção. Alguém não deveria ter olhado para mim daquele jeito. Aquela pessoa não deveria ter dito aquelas palavras. Esses são pecados menores. Seus pais não deveriam ter criado você do jeito que eles criaram. Seus pais cometeram um pecado, né? Então prestem atenção nessa construção verbal, o deveria. Sempre que vocês se virem falando em deveria, fiquem atentos. Estão no ego, beleza? Cada pequeno aborrecimento que você tem é porque a sua mente fez um julgamento. A maior parte dos seres não necessariamente percebe a si mesmos como julgamentosos. Mas cada aborrecimento que você tem vem do fato de que você julgou alguma coisa, né, como ruim, ou se recusou a aceitar alguma coisa. Recusar-se a aceitar alguma coisa é julgar essa coisa ruim, né? É fazer um julgamento contra essa coisa. É exatamente por isso que em alguns momentos nós recomendamos a aceitação radical como uma prática. É desta forma que você tem um contraste entre a sua mente comum, a sua mente ordinária, e uma mente que aceita tudo radicalmente. É aí que você faz o contraste, é aí que você vê como você é cheio de julgamentos, né? Como nós somos cheios de julgamentos. É disso que ele está falando. Quando você aceita tudo, você está sendo um observador. Você está dizendo, isto está aqui por uma razão. Isto está me trazendo alguma coisa que eu preciso ver. A sua experiência, o seu corpo, os seus relacionamentos, a sua conta bancária, a sua geladeira, tudo na sua vida, neste exato momento, tem uma história para contar a você sobre o seu sistema de valores, de julgamentos, de ódios, sobre as suas fraquezas e tudo mais. Quando você olha para a sua vida no dia de hoje sem julgamento, você vai aprender alguma coisa que você precisa aprender e que você escondeu de si mesmo no mundo material. Lembre-se, a sua consciência, a parte de você que você aceita como sendo você, é apenas uma pequena, um pequeno pedaço, né, do quebra-cabeças de quem você
de quem você acredita que é e daquilo que você acredita, ok? Muitas das coisas nas quais você acredita estão escondidas no mundo do lado de fora ou no seu corpo. Quer dizer, a gente nem sabe que acredita, né? Elas estão escondidas da gente, mas ao mesmo tempo elas estão na nossa cara. Então a gente só precisa fazer um esforço para ver. Por que você não... Perdão. Por exemplo, muitos de vocês estão carregando alguns quilos extras, né, no corpo, estão gordinhos. Porque vocês não são bons ao manusearem, gerenciarem os seus sentimentos e emoções, então vocês se voltam para a comida e para as bebidas e para todo tipo de coisas que você costuma utilizar, né? Não é bem, ele tá falando aqui, é uma coisa, uma palavra assim meio jocosa, tipo assim, que você usa para encher a sua cara, né? Para se acalmar, seria algo assim. Então você usa tudo isso, a comida, a bebida, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de droga, o hábito de comprar, para você acalmar a si mesmo e se esconder de si mesmo, né? Esconder os seus sentimentos e as suas emoções de si mesmo. Aquele corpo com excesso de peso está mostrando a você que você está usando a comida como um mecanismo de consolo para os seus sentimentos. Se você estivesse apenas usando a comida para saciar a sua fome, usando a comida como um combustível para o seu veículo, né, corporal, para sair do ponto A e ir para o ponto B, você não teria excesso de peso. O excesso de peso é a sua pista de que você está escondendo alguma coisa de si mesmo. Olhe para aquela parte na sua vida, aquela parte que causa a você maior estresse, a parte que causa a você o maior sofrimento. Olhe para isso e aceite completamente. Julgamentos não são permitidos. Pergunte a si mesmo que parte da sua vida está dando a você uma mensagem, né? Está funcionando como uma mensagem para você. Você precisa se tornar mais focado? Você precisa relaxar? Você precisa ser mais expressivo, né? Expressar mais quem você é? Você precisa ser mais criativo, expressar mais a sua criatividade? Você precisa ser mais afetuoso? Olhe para aquela parte na sua vida que está fora de ordem, ou melhor, desculpe, que não está funcionando e com a qual, né, você está preocupado, e pergunte a si mesmo: o que eu não dei a essa parte da minha vida? O que eu não dei a essa parte da minha vida? A que eu estou resistindo? Do que eu estou me escondendo? Se você for honesto consigo mesmo, você vai encontrar uma resposta. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos ver vocês novamente amanhã. Então eu vou pedir a vocês que depois voltem o vídeo, peguem um caderno, um papel, uma caneta, voltem o vídeo e eu vou repetir as perguntas. O que você pegar essa parte da sua vida e você se fazer essas perguntas. O que eu não dei para essa parte da minha vida, né? Essa parte que não está funcionando. A que eu estou resistindo? Do que eu estou me escondendo? Então você vai fazer esse exame bem honesto a respeito de uma parte da sua vida que hoje não esteja funcionando do jeito que você gostaria, beleza? Eu vou ler o exercício e depois fazer uns comentários adicionais. Que eu me lembre de que não existe pecado, ou que eu me lembre de que o pecado não existe. O pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível.
O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? O que mais, senão o pecado, gera os nossos ataques? O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte da culpa, exigindo punição e sofrimento? E aqui a gente exige punição e sofrimento do outro, mas também da gente mesmo, quando a gente acha que errou, que pecou, né? E o que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus, eu e você, a criação de Deus, dando ao amor os atributos do medo e do ataque. Então essa parte aqui é interessante. O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus? Que medo, de que medo ele está falando? Vão lá no Gênesis e leiam o que acontece quando Adão e Eva comem a maçã e pecam contra Deus. Leiam, para vocês terem ideia do que o curso está falando aqui hoje. Você pecou contra Deus, então você tem que começar a se esconder para Deus não te ver. Você começa a ter medo de Deus. É por isso que ele diz assim, dando ao amor os atributos do medo e do ataque. O amor aqui é Deus, tá? Então, as nossas linhas de prática, a nossa oração. Pai, hoje eu não quero ser insano, não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto. O medo seria o oposto do amor, tá? Pois o amor não pode ter nenhum oposto, porque ele é único, né? Ele é o que há. Então, no mundo da unidade, a gente está na dualidade. No mundo da unidade, nada há além do amor. Tu és a fonte de tudo que existe, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Bom, gente, essa lição ela é muito difícil, tá? Porque ela envolve uma compreensão profunda. Então eu vou pedir a vocês que quem não estiver inscrito no meu canal no Telegram, Alquimia dos Milagres, tudo junto, vá lá e baixe o PDF de um curso em milagres. E leia o exercício, leia o texto que diz assim, o que é o pecado. É um texto do livro de exercícios de 2 páginas. Leiam esse texto, o que é o pecado. Eu vou fazer um vídeo sobre esse texto. Assim que eu tiver um tempo sobrando, eu vou fazer um vídeo sobre esse texto. Então, como é eu entender que o pecado não existe? O pecado seria algo imperdoável. Seria algo que teria te tirado das graças de Deus, da graça de Deus, melhor dizendo. O pecado seria algo a partir do qual você ficaria escravizado para sempre, tá? E vamos começar com um conceito simples. Não existe pecado, existem apenas equívocos que podem ser corrigidos através de uma mudança na nossa forma de pensar. Então fique com isso. Quando você olhar para o seu irmão e entender que ele está pecando, lembre-se que é só um pensamento equivocado. Um pensamento do sistema de pensamento do ego. Um pensamento que o seu irmão não compartilha com Deus. Quando você olhar para os seus erros, para os seus malfeitos, entenda que não são pecados. São apenas equívocos do seu pensamento, da sua forma de pensar, da sua forma de ver o mundo, da sua forma de perceber o mundo. E aí, então, você age equivocadamente, né? Você pensa, depois você fala e depois você age equivocadamente. Mas o pecado em si não existe. Nada do que façamos nos desqualifica diante do amor de Deus, como dizia a minha amada professora de um curso em milagres, né? Por sinal, de ontem para hoje eu sonhei com ela. Então, tenha isso em mente para começar a desfazer essa crença no pecado de dentro da sua cabeça. Lembre-se de que o milagre, né? O livro chama-se Um Curso em Milagres. O milagre o que é? É a mudança de percepção. É o pensar junto com Deus. É você ter o pensamento que você compartilha com Deus. E a partir desse pensamento, você está agindo na sua mente certa. Você está rodando no aplicativo do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. E você está agindo de forma correta. Tá bom, meus amores? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.